Fala pessoal, eu sou o Josué e esse é o canal Esperança Viva. Dessa vez a gente veio falar sobre propósito, sobre aquilo que o Senhor planejou pra gente e aquilo que muitas vezes a gente acaba desviando desse propósito. A passagem que eu quero falar sobre hoje é a passagem de Abraão, que é uma passagem específica que diz para Abraão sair da terra e ir para outro lugar. Essa passagem ela é muito específica porque se Abraão não saísse daquele lugar, se Abraão não não visse os planos e seguisse o propósito que Deus tinha, ele nunca seria um pai de multidões como ele foi. E muitas vezes a gente acaba desviando desse propósito. Abraão já não se desviou disso. Ele seguiu aquilo que o Senhor proporcionou, aquilo que o Senhor botou na vida dele, e ele foi lá e cumpriu. Por quê? Porque Abraão confiava no Senhor, e a confiança dele era uma confiança plena, porque na hora de sacrificar o seu filho Isaque, ele não pensou duas vezes. A mesma coisa é com você. Quando o Senhor lhe pede algo, Ele está pedindo para que você entregue isso, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Muitas vezes o propósito do Senhor não se cumpre na sua vida porque você não entregou aquilo que o Senhor lhe pediu. Muitas vezes o propósito do Senhor não se cumpre na sua vida porque você não está entregando tudo que o Senhor quer que você entregue. A gente deixa muitas coisas de lado, a gente deixa muitas coisas do Senhor de lado para viver coisas dessa terra. E muitas vezes as riquezas dessa terra, elas cegam e nos deixam sem perceber aquilo que o Senhor quer pra gente. Assim também foi com Jonas. No momento que Deus deu o propósito para ele, você vai fazer aquilo, a sua missão é fazer o ID, você vai fazer o ID naquela cidade, não importa o tamanho daquela cidade, não importa o quão hostis eles pareçam naquela cidade, mas eles vão ouvir a palavra do Senhor porque o Senhor te mandou lá. E a propósito, o propósito do Senhor vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque no final das contas, mesmo Jonas desviando, no final Deus bota ele na boca da baleia e no final ele acaba parando aonde? No final ele acaba parando lá naquela cidade. Por quê? Não adianta desviar do propósito que Deus tem para você. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai te botar num lugar onde você vai se sentir sozinho, vai se sentir, Senhor, o que eu fiz de errado? E você vai perceber, eu não cumpri aquilo que o Senhor mandou eu cumprir. É exatamente isso. Os propósitos do Senhor só vão se cumprir se você seguir à risca aquilo que o Senhor te diz. Você está cumprindo à risca aquilo que o Senhor te diz? Porque muitas vezes a gente só cumpre à risca aquilo que nós mesmos dizemos. Mas não sabemos escutar a voz do Mestre, a voz do Espírito Santo, a voz que Cristo tem falado pra gente. Será que somos tão surdos assim, que ao invés de fazermos como Samuel que disse, eis-me aqui, nós não falamos, na verdade, não falamos nada e ficamos quietos e fingimos que nada é nada? Ou a gente só pensa que, sei lá, que a nossa vida na Terra é uma só? Porque a nossa vida na Terra não é uma só, com certeza a sua vida tem um propósito. E é exatamente sobre isso. A nossa vida é exatamente isso. É firmada em propósitos. Se a gente não viver os propósitos do Senhor, a gente vai viver o quê? A gente vai viver por viver? Porque mais cedo ou mais tarde a vida acaba aqui. E daí, o que vai ser de mim se eu não seguir aquilo que a palavra diz? Se eu não seguir conforme aquilo que o Senhor ordenou, o que vai ser de mim? Sabe? Porque são nas horas mais difíceis que Ele está lá. São nas horas mais
mais tenebrosas em que ele está lá. Mas a gente está lá para ouvir quando ele precisa falar com a gente e quando ele quer ordenar algo sobre a nossa vida? Será que a gente está tão disposto a cumprir a nossa vida que esquece da voz do Espírito Santo, da voz do Mestre? É isso que eu queria passar. Nunca esqueça da voz, de escutar a voz do Espírito Santo. Nunca esqueça de escutar a palavra. Nunca esqueça de escutar a Bíblia. Nunca esqueça de Cristo. Porque se você se esquecer de Cristo, você acaba virando um nada. Porque o homem sem Cristo é isso, é nada. O homem é nada sem Cristo. O que somos sem Deus? Ele continua sendo Deus e a gente acaba sendo meros mortais e pessoas que não seguiram aquilo que o Senhor planejou pra gente. Então, viva o propósito do céu. Não se deixe levar pelas propostas desse mundo, porque o inimigo tem propostas e essas propostas, elas são muitas vezes elas são chamativas e tudo mais, e nossa, parece que vai ser top, e no final aquele top te desvia do real propósito que Deus planejou para tua vida. Então, firme na promessa, firme no propósito, escute a voz do Espírito Santo e você vai ver grandes coisas acontecerem. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para passar para vocês hoje. Que Deus abençoe. Se inscreva no canal se não é inscrito, comenta e até o próximo vídeo.